Boa tarde, pessoal. Vou falar agora sobre energia, fundamentos, conceitos e aplicação da odontologia. Eu acho que é um tema que o dentista precisava muito dominar, pelo menos uma parte desse tema sobre energia, que tudo envolve energia. Então, nós vemos várias teorias para várias especialidades na odontologia, mas a parte física relacionada ao conteúdo, principalmente energia, né? O conceito de energia, o que ela significa, acho que tem sido difícil de entender como evolui o pensamento aí com as novas tecnologias, principalmente a parte envolvendo o modelamento matemático, né, e as novas tecnologias em todas as áreas. E eu vou especificar aí, dando como exemplo a evolução que teve, né, na ortodontia, ortopedia funcional, na própria reabilitação neuroclusal, como a parte filosófica introduzida na década de 60, né, com suas leis. Então, acho que é um tema muito importante para o dentista não se tornar apenas um técnico operacional, mas um profissional com conhecimento mais profundo, não só da parte biológica, mas da parte física também, né, do que acontece aí com o paciente, nos tecidos vivos. Então, são conceitos que, na minha opinião, estão um pouco falhos em relação ao profissional com tanta tecnologia envolvendo esses conceitos hoje. Então, é importante, na minha opinião, que o profissional domine um pouco deste assunto, ou mesmo tenha uma noção básica desse assunto, retorne esta noção básica perdida. Esse trabalho é um trabalho meu que foi feito nos anos 2019, 2020, onde eu falei sobre estímulos, energia, forças e impulsos, mostrando relacionado à mastigação, relacionado ao movimento dentário, ao movimento das estruturas vivas, né, como que o material interage com as estruturas vivas, dependendo das propriedades físicas desses materiais. E hoje nós vemos que a evolução na área industrial, na área técnica, tem sido muito rápida. Às vezes os profissionais têm um arsenal muito grande pela frente para utilizar, mas não sabem o conhecimento básico e se tornam um pouco reféns disso aí. Às vezes colocam em prática essas tecnologias, essas terapêuticas, essas aparatologias, mas não tem o conhecimento básico para compreender bem como isso acontece com o organismo do paciente. Então, o sistema estomatognático é fundamental na captação da energia necessária para a sustentação da vida e a integridade do organismo. Isso a noção de energia entra para tudo, tá? Até para o movimento, a multiplicação das células, as transformações teciduais. Energia é fundamental para qualquer transformação, para movimento dental, para expansões, bom, para tudo que envolve tecido vivo e, como sempre, respeitando as leis da natureza. Nós vemos aqui, eu vou falar de uma forma geral para contextualizar a energia, que é um conceito um pouco mais refinado, né? O conceito que eu vou passar de energia agora é para as pessoas terem uma noção, porque a transferência de energia, os fenômenos de transporte de energia em tecido vivo, tem que ter uma noção para qualquer área de odontologia. Então, nós vemos aí o avanço, a primeira aparelhagem fixa, né? Com os fios metálicos, brackets, tanto metálico, cerâmico, quanto de safira, tudo envolvendo o design, as propriedades físicas e o material em si, né, que é utilizado, as molas, elásticos, etc. Os modeladores, aí vem a ortopedia funcional dos maxilares, a ortopedia com várias e várias técnicas que tem aí disponível para os profissionais, mostrando que esses modeladores, eles normalmente se utilizam fio de aço, mola, parafuso, resina acrílica, etc. E para os alinhadores, que são mais atualizados, nós temos os polímeros, temos plásticos transparente, flexível,
acetatos, poliuretano. Então, uma gama de materiais que está sendo desenvolvida aí cada dia mais, entra no mercado com algumas especificidades do material, né? E eu coloquei um link aí de uma aula que eu já tenho mais antiga sobre meros, sobre o movimento dental, forças, microestruturas e macromoléculas, que eu vou falar de mero, né? E o polímero é um mero, o DNA é um mero, o sarcômero também é formado por meros. O que significa mero? E olhem lá nesse link, seria interessante fazer uma busca dessa minha aula sobre esses conceitos para entender melhor o que eu vou falar agora. Obrigada, viu? O que envolve energia? Vamos falar de uma forma simplificada para o público que está na internet, tem gente de todas as áreas, de todas as idades, de todos os tipos de experiência. Professores, alunos, curiosos, pacientes, todos têm acesso livremente a esses conteúdos pela internet, né? Ainda bem, né? É uma maneira rica de conversar com as pessoas e passar ideias, trocar ideias. E eu estou receptiva a comentários, perguntas, tudo isso traz muita satisfação para mim como profissional. Podem perguntar, se tiver alguma dúvida, se estão entendendo ou não, me dá um feedback, né? E o like, que é tão importante dizer que gostou, que não gostou, isso aí também eu peço aos senhores para fazer, para que eu possa continuar, né, essas aulas, esse conteúdo. Então, energia é um conceito que representa a capacidade de realizar trabalho ou provocar mudanças no estado de um sistema. Trata-se de uma grandeza fundamental presente em todos os fenômenos naturais. A lei da conservação da energia diz que a energia não se cria, não se perde, não pode ser destruída, ela se transforma de um tipo em outro e ela pode ser armazenada. Assim, num sistema isolado, a quantidade de energia permanece constante. Então, nós temos no equilíbrio de energia uma quantidade tal de energia que entra, mais a energia que gasta pelo sistema, mais a energia que sai do sistema, é igual a zero. E nós dizemos que o sistema está em equilíbrio. E nós temos sistemas abertos e sistemas fechados. O que é um sistema aberto? Nosso corpo humano é um sistema aberto, porque ele tem entradas de energia constantes. Constantemente nós temos entrada de energia. Nesses sistemas de tratamento, todos também constantemente têm entrada de energia. Pode ser aparelhagem fixa, pode ser modeladores, pode ser alinhadores. E em relação a todos os sistemas que nós conhecemos, vindos dos sistemas naturais, né, que são os fenômenos naturais, nós temos que entender o básico disso, para na hora de fazer o tratamento no paciente, não virar apenas um intermediário entre o que é feito, o que é colocado e a supervisão do que está acontecendo. Nós temos que ter um conhecimento um pouquinho mais apurado disso, para nós termos controle nas mãos do que a gente está fazendo, né? Para não virar apenas um curioso no assunto ou um principiante eterno no assunto, dependendo do conhecimento dos outros, da atitude de equipes que são importantes, mas cada um tem que ter seu conhecimento para trazer o melhor para o paciente, para os nossos tratamentos, né? Trazer coisas que possam cada vez mais diminuir o custo, diminuir o tempo, aumentar a segurança e diminuir o desconforto do paciente. Então, é essa filosofia que todos nós utilizamos hoje, né? Então, nós somos um sistema aberto, com entradas constantes de energia, e o sistema fechado, apenas para dar uma analogia, para vocês entenderem, é como uma caixa d'água. Que você enche a caixa d'água, você abre a torneira, aquela água vai saindo e a energia vai se manter, ter aquela quantidade de energia apenas para aquele tempo. Se você não encher aquela caixa d'água novamente, dá uma outra entrada de energia, depois que essa energia acabar, você não consegue mais fazer modificações. E nós temos sistema aberto, que é o sistema que constantemente tem energia de entrada, como é o nosso sistema
sistema do corpo humano, né? Biológico e outros sistemas que tem por aí. E isso envolve este gasto de energia, essa oferta de energia, esta interpretação do que é energia, do vários tipos de aparatologia e terapêutica que existem, é importante, porque ela diz respeito à terapêutica, à aparatologia, e diz respeito também quando você vai começar uma anamnese, um diagnóstico, um prognóstico e um plano de tratamento. Então, o conceito de energia serve para tudo nesse universo. E eu espero que, pelo menos, há umas pinceladas desse conhecimento, utilizando esses 3 exemplos que eu estou dando aí, sejam bem absorvidas pelas pessoas que estão me ouvindo. Então, nós temos nível de forças aplicadas, continuidade, tempo de aplicação e dos fundamentos teóricos para vários tipos de movimentos, transformações, principalmente no sistema estomatognático, tem a ver com a teoria das 10 horas de Andrews. Aí eu pergunto, o embasamento da teoria das 10 horas de Andrews, ela serve para aparelho fixo, para modelador, para alinhadores? Como que se dá isso? A minha resposta é não. Definitivamente não. Então, vamos ver o conceito de energia. Tem um vídeo aí que mostra como que o Japão está transformando a energia cinética. Ele fez algumas cerâmicas, alguns azulejos. As pessoas vão caminhando em cima desse azulejo. Então, a carga, o peso da pessoa, quando ela está se movimentando, a energia cinética é transformada através da piezoeletricidade. Então, eles utilizam essa energia para suprimir, né? Armazena essa energia para lâmpadas, para uso geral. Como energia, por exemplo, dos nossos, quando você faz um aproveitamento da energia solar, né? Então, esse tipo de aproveitamento de energia, de transformação de uma energia em outra, é o que a gente usa para modificar as estruturas, para trazer movimento às estruturas biológicas, aos tecidos vivos. É esta transformação, essa utilização de energia. Sem energia, as células não vão trabalhar, sem a sensibilidade, sem os estímulos, sem o receptor que vai, através da piezoeletricidade, através de um estímulo, de um sinal biológico que é elétrico, ela vai transformar osso, ligamento periodontal, posição de dente, a forma como a ATM é movimentada, distúrbios, várias coisas. Então, o conceito de energia é simplesmente insubstituível para esse entendimento. E eu tenho aí, eu coloquei 3 links, 3 aulas minhas para vocês acessarem, para complementar o que eu estou falando. Porque eu não posso falar tudo agora, se fica longo demais e mistura os assuntos, ninguém vai conseguir assimilar nada. Então, nós temos aí que tem 3 tipos de formas de transferência de calor: condução, convecção e radiação. E mostrando, tem esse vídeo dessa pré-adolescente aí no YouTube, não é nada que foi feito por um profissional, é uma adolescente que tem um canal no YouTube. Ela começou a utilizar um aparelho removível e ela falou sobre ele algumas observações que eu gostaria muito que todos os profissionais, independente de qual metodologia usa, qual artefato usa, ouvisse o que essa menina fala. É muito interessante. Então, vocês podem acessar aí no YouTube. O que eu quis mostrar aqui? A energia está ligada aqui. O conceito de transferência de calor, transferência de energia, através de movimentação, através de aporte energético, é fundamental para tudo. E o que está atrelado ao conceito de energia? Força, pressão,
Tensão, existe uma pequena diferença entre pressão e tensão, é uma interpretação física, né? Mas eu não vou falar agora, vou falar nas próximas aulas que eu for dar. Compressão, tração, torção, inclinação, intrusão, extrusão, receptor, transdutor, estímulo, estimulação, laser, LED, tudo envolve o conceito de energia. Então, o conceito de energia, ele já foi estudado há séculos e algumas áreas têm esse conceito de energia muito bem estruturada, mas a odontologia, na minha opinião, posso estar equivocada, o conceito de energia nem passa na cabeça do profissional, ou na maioria dos profissionais. E como é que um conceito tão universal não passa na cabeça do profissional e ele recebe modificações de tipos de tratamento, de diagnóstico, com as novas tecnologias, como é que ele absorve um alinhador, por exemplo, utilizando alinhadores, e não tem a noção mínima necessária, física, de como aquilo funciona, a diferença entre uma coisa e outra. Porque como é que você vai escolher a base de tratamento, usar de forma com bastante convicção científica, né? Que aquilo é o melhor para o seu paciente, ou que você domina aquilo, que você não está à mercê do domínio de outras pessoas, que você não está sendo apenas um intermediário. Isso é importante, essa convicção, essa estrutura bem firme de pensamento tem que estar presente no profissional diante do paciente. Então, é isso que eu vou tentar um pouco melhorar isso aí, se eu conseguir. Espero que vocês me ajudem. Então, eu pus aí ilustrações, como, por exemplo, sistema massa-mola amortecedor. Um dos profissionais que explicou em primeira mão o que é sistema massa-mola amortecedor, mas de uma maneira assim bem geral, misturou alguns conteúdos como profissional de médico e odontologia, mas com uma visão bem assim intuitiva, muito boa do que significava aquilo, foi o professor Pedro Planas. Ele tem a teoria de bateria dele, que ele diz, isso durante 22, 23 horas, você vai acumular a bateria e uma hora existe um processo entre entrada e saída de energia. E dentro dessas questões que eu estou falando, tem o acúmulo de energia. Ela pode ser acumulada, ela pode ser guardada, né? Selecionada para ser utilizada no momento propício. Então, o sistema estomatognático, volta no que eu disse lá no início sobre prover o organismo de energia para a manutenção da vida e da integridade, é exatamente. O processo mastigatório já é um processo que envolve o conceito de energia. Não só do alimento, mas o próprio processo mastigatório é um processo que vai ter transformação de energia. A própria mastigação envolve conceitos de transformação de energia. Então, nós vemos aí, sistema massa-mola amortecedor, gente, é a unidade biológica que Pedro Planas descreveu, o que eu estou mostrando aí. Todos sabem. A unidade biológica funcional, o que ele é? Ela é um sistema massa-mola amortecedor. Nós temos um dente que tem mais rígido, né? Temos a parte do osso alveolar, também o osso cortical, envolve o osso cortical, tem o osso alveolar e o cortical, e tem aí o ligamento periodontal, que é único, ele é fundamental para esse sistema ter integridade e absorver energia. Então, o sistema massa-mola amortecedor, ele foi descrita pelos bioengenheiros, pelos físicos, pelos engenheiros, pelos matemáticos, baseada no que a natureza nos fornece. Então, isso aí é uma descrição do processo natural. Então, não é o sistema massa-mola amortecedor desenvolvido pelos bioengenheiros, pelos engenheiros, em todos os setores,
ele imita isso que está aí. Porque o sistema massa-mola amortecedor natural é esse desenho que nós estamos vendo aí, né? Dos elementos osso, dente, ligamento periodontal, fornecimento de circulação, elementos no sangue, oxigenação. Isso tudo do sistema massa-mola amortecedor é isso que nós estamos vendo aí. De uma forma simplificada, porque é muito mais complexo. Mas se a gente entender de sistema massa-mola amortecedor, a gente vai saber o que que... E outra coisa, antes de eu terminar e passar para a parte prática, vejam que a articulação temporomandibular também é um sistema massa-mola amortecedor. Isso é fundamental para o entendimento dos processos, dos fenômenos. E se o fenômeno ele é explicado de maneira geral, de maneira universal, o entendimento fica simplificado. Eu espero que os senhores entendam isso. Então, veja aí, aqui o paciente com um aparelho na boca, com vários materiais, aço, resina, o desenho de uma mola com os dados físicos e matemáticos dela. Nós temos aí utilização de sistemas que podem, por exemplo, levantar uma mordida através dessas barras aí, nessas aplicações de acessórios, nos próprios alinhadores, que modificam um pouco a aplicação fica mais localizado para o paciente. Então, já está sendo usado em pacientes crianças e adultos. Crianças com uma faixa etária mínima, né, gente? Aí eu não vou falar do que é contraindicado, porque quando você vê o conceito fundamental de absorção de energia, uma criança, ela mastiga mais. Ela está aprendendo a mastigar. Ela está aprendendo a mastigar. E a mastigação dela preferencial, a preferência mastigatória, eu não estou falando de ângulos mastigatórios planos, não. Estou falando de preferência mastigatória cerebral da criança. Ela é lado direito e esquerdo. Ela começa a se desenvolver por volta de 6 a 8 anos. Por quê? Se você entende entrada de energia, entende um pouco de conceito de energia, você vai entender por quê que ela começa a desenvolver de 6 a 8 anos. É muito óbvio, mas não vou falar nisso agora. Então, nós vemos aqui os alinhadores, os modeladores e o aparelho fixo. Todos estão respeitando o sistema massa-mola-amortecedor, que é um sistema natural. E aqui nós temos dados, porque quando você vai trabalhar com alinhadores, ortodontia fixa, com tudo, a quantificação e a qualificação entram. Quando você faz o sistema modelamento matemático, o que você faz? Você usa um sistema computacional mais sofisticado, você faz o desenho através de CADs, você escaneia, aí aquele escaneamento passa colorido, né? Você colore o que seria a superfície do dente e colore o que seria o restante. Colore! Mas o sistema de modelamento computacional, ele entende, ele faz um planejamento de acordo com outras propriedades. E entra aí a propriedade dos materiais que entram em contato com nossa boca, né? Então, nós temos uma interação, um material normalmente é um material que é aceito pelo organismo, né? Que não traz consequências piores na utilização intrabucal. E esse desenvolvimento desses materiais é fundamental hoje, cada vez mais esses materiais estão desenvolvendo juntamente com os modelamentos matemáticos. E por que a matemática consegue prever onde que esse dente vai, quanto tempo que ele vai gastar para chegar lá, e ele otimiza. Gente, a matemática, ela não faz mágica, ela faz cálculos. Então, como é que a matemática sabe
o comportamento do osso, o comportamento do ligamento periodontal, comportamento da superfície do dente, as inclinações do dente relacionados às forças, tensões e área. Força, ela tem muito a ver, por exemplo, com o peso do carro, que eu mostrei para vocês das cerâmicas, que utilizam o andar, o caminhar, o peso das pessoas na rua para transformar energia. É fundamental entender o princípio físico básico disso, que é a tensão ou a pressão é igual a força sobre área. A força é a tensão ou a pressão multiplicada pela área. E a área é igual a força dividida pela tensão ou pela pressão. Os alinhadores funcionam no mesmo princípio. Pressão, área de pressão. Certo? E o aparelhagem fixa? E os modeladores que vêm lá da ortopedia funcional dos maxilares, etc, etc. A mesma coisa, o princípio físico é o mesmo. O que muda? É força contínua, força intermitente, força que vai sendo transformada no tempo. Gente, não existe força contínua sobre um dente. Não interessa o que seja a aparatologia. Por quê que não existe força contínua num dente? Porque força é uma entidade vetorial com 3 características. Ela tem a direção, o sentido e o valor dela, o módulo dela. O módulo é quando que ela vale. E força, a unidade que mede força é Newton, ou gramas, força. Então, aqui eu fiz um cálculo bem superficial para mostrar que isso pode ser medido. E quando você trabalha com alinhadores, você mede a força tridimensional, as componentes dela, você sabe a direção, o sentido e o módulo. E o que acontece? O ligamento periodontal ele é um sistema massa-mola amortecedor. Ele vai, através do líquido que está dentro do ligamento periodontal e da disposição das fibras, ele vai fazer um movimento tal que ele vai amortecer essas forças e vai transmitir energia para as mudanças de posição. Inclinações, momentos, forças e momentos. O que é momento? Momento é uma entidade física ligada à força. Energia é uma entidade física também. Tudo isso interligado. Energia é o conceito fundamental para isso. Aí tem esse trabalho aí mostrando. A mastigação, qual o nível de força da mastigação? Se ela está sendo transferida em excesso com amortecimento dessas unidades biológicas, desse sistema massa-mola amortecedor, através dos músculos ou da oclusão, para a articulação temporomandibular. É o nível, a quantidade de energia que está sendo passada. Se ela for muito grande, ela vai lesar o tecido. Se ela for muito pequena, não vai acontecer nada. Você precisa de energia mínima para transformação. Ela tem que estar no nível biológico de tolerância. Para qualquer aparatologia que se use. É isso. Então, nós vemos aqui o corte sagital mostrando esses elementos constituintes. Como que isso passa aí, essa energia passa aí. Aí a gente lembra do nocaute, né? Que é um impacto violento que vem aqui. Eu não gosto de luta de boxe não, hein, gente? Não gosto não. Mas vem aqui e a pessoa distribui, passa por aqui, vai no cérebro e tem um curto-circuito dos neurônios, a pessoa desmaia. Às vezes até fratura a mandíbula. Então é isso. É isso. O nível de impacto, o nível de força que passou ali, foi distribuída, a pessoa perdeu a consciência. E outros problemas mais que ela pode ter secundário a isso, né? Eu estou falando que é certo ou que é errado. O que acontece? Para entender o impacto e a distribuição desse impacto, dessas forças, dessa energia que é passada. Ok? Então, tem um trabalho meu de 2014, há muito tempo atrás, mostrando
o modelamento matemático, mostrando as malhas que são feitas. Malhas são através de método elemento finito. Nós temos aí vários e vários. Você tem que fazer uma malha, você tem que fazer o limite de contorno daquele problema. O que é dente, o que é ligamento periodontal, o que é osso, quanto de momento que vai ter ali, quanto de força que vai ter ali. É isso que o alinhador faz. Por isso que é muito previsível no tempo, porque ele sabe a quantidade de força que ele vai pôr ali. Ele faz tridimensionalmente, que a força não é... A força, ela tem 3 componentes. E se você fizer... Tudo isso é feito de acordo com disposições que você tem lá no programa computacional. Então, nós temos f de x, f de y, f de z. Aí você vai designar essas 3 componentes. Uma pode ser 0, a outra 2 pode ser maior. Você vai diferenciar esses componentes e adequar aquele movimento que você quer no tempo. Por isso que ele é mais seguro. Ah, mas modelamento matemático é bola de cristal? Não! É conhecimento. Nós já devíamos estar com isso há muito tempo. Se os engenheiros, os dentistas tivessem feito engenharia, um pouquinho de engenharia, nossa, a odontologia vai... Agora ela está vendo uma explosão de desenvolvimento por causa da bioengenharia. Tá bom? Então, vou mostrar um caso clínico tratado por alinhador de um adulto, tratado nos Estados Unidos, que eu estou acompanhando, e vou mostrar para vocês cada passo. E é um caso complicado, tá? É um caso que envolve problemas da articulação temporomandibular. E é um caso que eu estou acompanhando passo a passo. Ok? Vou mostrar esse caso clínico depois para vocês. Mas sem saber o que é energia, não adianta. Não vai entender nada. Vão ficar assim, eu vou pegar, vou comprar, vou fazer. Tem a base biológica, o fundamento biológico a matemática, gente, fundamento biológico é importante para o profissional entender, mas o modelamento matemático, ele pega propriedades, ele pega informações, entendeu? Aí, por isso que essas informações passam pelo escaneamento, pelo desenho geométrico, e passam também pelas malhas estruturais e passam depois para o modelamento matemático em si, que vai determinar como serão esses alinhadores, caso a caso em especial. E aí eu vou falar de criança depois, que é muita coisa misturada aqui. Com energia não dá para misturar, é só energia que eu estou falando, tá, gente? Só para vocês terem noção de saber o que é energia é importante demais. O dente vai responder. Se você puder um palito de fósforo entre os dentes, ele vai responder. Se você colocar um alinhador, ele vai responder na boca. Porque a estrutura, a matéria, a massa, entra com os dados dela. Se é um fio de aço, se é uma resina, se é acetato, né? Se é uma mola, se não é, se é um parafuso, tudo isso vai ser feito pela física e matemática. Fechado? Entendeu? Pescou a ideia? Tá bom demais.